Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Quem vai assistir ao vivo, para você que vai assistir gravado. Olha só, tema de hoje. Você sabe se você é a mulher McDonald's, se você sofre dessa síndrome da mulher McDonald's? A Isadora chegando, bem-vinda, Isadora, bom dia! A gente vai tratar aqui da síndrome da mulher McDonald's. É aquela que se ocupa de tudo, ocupa toda a sua agenda, ocupa toda a sua vida, sua energia vital, não realiza seus sonhos, se sente frustrada, se sente cansada e ainda quando a gente conversa com ela, ela fala: eu amo muito tudo isso. É disso que a gente vai falar aqui hoje, né? E pensa, né? A convidada de hoje é a Mag, uma mentora de empreendedoras, que ela deve conviver muito com isso, com a síndrome da mulher McDonald's. Então, vou chamar a Mag aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Quem tá aqui, já vamos disparar os aviõezinhos. Esperar a Mag chegar. Deixa eu ver. Aí, a Mag entrou. Cadê essa lindeusa? Bom dia, tudo bem? Ai, tudo bem, deixa eu Agora aumentar meu deu. volume aqui. Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo otimamente, e você também? Também, Ai, também. que bom, então tá bom. Bom dia, Lu. Bom Bom dia, quem tá dia. chegando aqui. A Isa, a Odete, o Marcel, que legal. Eu já Que vou legal, disparar uns aviõezinhos aqui. que bom, que bom. Vamos chegando que esse assunto hoje vai render, né? Vai. Eu tava aqui falando, né? Abrindo a live falando da mulher McDonald's. Você sabe quem é essa, Sim. Mag? É, aqui ama muito tudo isso? Aqui ama Aham. muita. Ama ser tarefeira, ama essa loucura, não ter tempo para ela? É isso não, né, É, Lu? É? é. Ah, E quanto que e isso impacta, né, na sexualidade dessa mulher e nos negócios dela? muito, 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 Lu. É incrível, assim, né? Eu escutei ali você falando, né? Que que eu devo de ver muito isso, né? Nas minhas mentorias e na minha vida aí, trabalhando com mulheres. E sim, né? A gente, não só nas mentorias, mas nos grupos que eu participo também de mulheres, né? É quase como se fosse um vício essa estarmos na correria, estarmos sempre ocupadas e atarefadas, né? E nem sempre estar atarefada quer dizer que a gente está produtiva, né? Isso aí a gente sempre ouve nossa professora Lê Camilo falar, né? Ocupar-se não é produzir. Não, é exatamente isso, né? E aí, como a gente não é acostumado, né, Lu, com isso, a gente meio que entra no flow do mundo, na dinâmica, na agenda dos outros, né? E a gente vai e vive uma vida meio que no piloto automático, vamos dizer assim, né? Sim. Mas isso gera muita frustração, né? Porque imagina, a gente vai falar aqui, né, de empreendedorismo. Você lida aí com várias mulheres que dedicam, né, energia, tempo, esforço mesmo físico, emocional, para lidar com o seu negócio. E aí, quando ela tem um dinheiro na mão, muitas vezes ela não está muito bem alinhada dentro do propósito dela, dos princípios dela, ela acaba gastando, né, esse dinheiro no ralo emocional, suprindo vazios e necessidades dos outros e não dela, da empresa dela, não desfruta do fruto que ela mesma produziu, né? Isso causa muita frustração. Você encontra muito dessas mulheres por aí? Sim, a gente vê, e existem várias formas, né, Lu, da frustração se manifestar. A doença, tanto física como emocional, é uma dessas formas, né, Lu? Porque muitas vezes a pessoa entra tanto neste piloto automático que para ela acha que tá tudo bem. E aí o que que acontece, Lu? O corpo reclama,
né? O corpo, a mente, né? As doenças emocionais, as doenças físicas, são indícios que essa mulher está descontente, que algo não está legal, né? Dentro dela, e é uma forma do corpo e da mente dar um toque-toque e dizer, ô, tem alguém aí, vamos, né? Olhar para cá, né? Então, realmente, a frustração, ela se manifesta, inclusive, através das doenças, né? Sim, sim, total. O corpo se comunica com a gente o tempo inteiro, né? Nos pequenos sinais. Sabe que você falou uma coisa e eu lembrei de algo, né? Fui fazer um check-up de saúde e eu tava com umas dores diferentes, tal. Aí a minha médica, né? Ela tem esse olhar amplo da vida e ela falou assim: bem-vinda ao seu primeiro, ao seu quarto, à sua quarta década. Tudo que você está sentindo hoje é reflexo dos últimos 10 anos que você não deu ouvidos ao seu corpo. Ele foi te dando sinais e você não ficou atenta a esses sinais. Então, cuide melhor para ficar atenta aos sinais da próxima, para você não chegar nos 50 pior que você tá. Olha que curioso isso que você falou, muito legal. Exato, exato, é bem isso, Lu. Eu tive isso, né, como você tá falando, mas não foi agora, foi aos 29 e 30, que foi daí da década dos 20 aos 30, né? Que a gente pensa aos 20 e 30? A gente pensa que a gente é imortal, que a Ah, vida, né, vai, então me entupir de coisas, de, enfim, né? Tive obesidade, né? Então, com 30 anos, de 29 para 30, é que eu passei a me cuidar, né? E hoje, se me perguntar o porquê que eu trabalho com o desenvolvimento de mulheres empreendedoras é por justamente ter observado em mim a importância do autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, né? De eu olhar para mim, de eu estar conectada comigo, né? Então, no meu caso, né? Estou agora com 38 anos, eu estou hoje aos 38 melhor do que eu estava aos 29, né? sim. Então, eu tinha essas infecções de repetição, eu tinha muita sinusite, enxaqueca, eu e enxaqueca éramos assim, uma coisa só, né? Tipo assim, um dia sem enxaqueca, o que que era isso? Eu não sabia. Hoje, Lu, é uma coisa assim, o que enxaqueca? E quando vem, ela lá uma vez ou outra, eu já. O que que aconteceu nesses últimos dias? Da onde tá vindo isso aqui? Né, Lu? Porque assim, eu costumo dizer, né, para as pessoas que caminham comigo, para as pessoas que convivem, né, pertinho de mim, que, gente, não é normal sentir dor. Não é normal, não. Não é normal passar perrengue, não é normal ser estressada, não é normal ser infeliz. Não aceite essa normalidade de coisas ruins, né? De, mas todo mundo, gente, você não é todo mundo. Se É, todo o mundo tá assim, mas saiba que você é ímpar, você é uma pessoa individual, você é uma pessoa especial, certo? Então, o que que acontece? A gente precisa estar atenta a isso, né? Então, isso que você está falando aí, né, dessas viradas de décadas da nossa vida, isso é muito importante. Eu já estou agora me preparando para a próxima, né? Então, e é isso, né, Lu? A gente estar na autopercepção, é a gente estar num movimento de observação constante, né? observação. Sim, sim. Deixa eu perguntar aqui para essa galera que está aqui. Vocês têm ideia por que que nasce a mulher McDonald's? Onde que ela nasce? Como que ela nasce? Você tem uma ideia? Eu acredito que seja algo mais antigo, não é tão recente aqui, né? Alguma coisa mais de trás. Faz sentido isso? A Silvia chegou, Ah, a bem-vinda. Silvia é minha cliente de mentoria. Ai, me deu Ó, já. aqui vamos falar um pouquinho aí também da nossa linha de trabalho. Eu e Lu somos analista corporal, né? A Silvia é uma mulher que tem o traço negociador, o perspicaz, né? Uma negociadora nata, junto com o traço comunicador, né? E tá aí Nossa, criando um negócio incrível na área de lingeries, né? Assim, voltando para esse mercado, junto com isso, o Reiki, ou seja, ela tá entendendo que o negócio dela é uma medicina da autoestima, ou seja, tem tudo a ver com sexualidade, tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né, Lu? tudo a ver, tudo a ver. Ó, uma das coisas, né, que eu percebi, né, Mag, eu atendo no A1, né, ainda, não tenho grupo de mentoria e tal, né? E o que eu percebi, assim, nesses mais de 600 atendimentos que eu já fiz, é que quando a pessoa não distingue os papéis dela, a Dani chegando, minha cliente.
Quando ela não distingue os papéis, ela não separa, ela mistura a filha com a esposa, com a mãe, com a sobrinha, com a neta, com a empreendedora, com a líder, com a liderada, né? Quando ela mistura tudo e ela quer servir de uma forma a agradar todo mundo, ela acaba entrando na síndrome da mulher McDonald's. Ela não separa. Então, um dos pontos que eu observei dentro da síndrome, né, é a ordem. A pessoa que não respeita a ordem dos papéis que ela faz, desempenha na vida, né? Ela acaba virando aí a mulher McDonald's, que ela se atarefa, fica multitarefa e com excesso de tarefa não tem tesão para a vida, não tem tesão nos negócios, acaba usando o dinheiro até como uma forma de preencher, né, e fazer prazeres imediatos. Não consegue ter esse olhar de longo prazo para o dinheiro dela. Então acaba interferindo nas três grandes áreas, né? O relacionamento, o negócio e o dinheiro, porque ela não está aprendendo a separar bem os papéis. Então, a falta da ordem foi uma coisa que eu observei muito nos meus atendimentos. E quando eu vi essa síndrome, eu falei: olha, é bem curioso. Faz sentido aí para vocês? Ai, ficou mudo, Mag. Opa, voltou? Aí, voltou. Apertei aqui sem querer no mudo. Então, Lu, faz bastante sentido, né? Essa questão da ordem, né? Essa questão de que quando a gente não está bem numa esfera, acaba impactando as demais esferas também da nossa vida, né? Então, nós, né, que trabalhamos aqui, né, na linha de empreendedorismo, de negócios, estamos aqui também empreendendo, né? A gente precisa ter muito claro que o que veio antes, ele precisa estar em paz, ele precisa estar ok, né? Para que as outras coisas sigam fluindo, né? Então, eu sempre trabalho isso, apesar de que dentro, né, dessas três esferas que a Lu tá trazendo aqui, que são os relacionamentos, é a saúde, são os negócios, as finanças, a vida profissional, eu trabalho essa última esfera, né? Mas eu sempre falo, mesmo que eu não trabalhe a parte nem né, da saúde e muito pouco da parte de relacionamento, eu sempre alerto as minhas clientes para isso, né, Lu? Por quê? Porque a gente precisa realmente estar com as outras áreas também bem alinhada. Faz sentido, Lu, a gente tá assim, uma vida super fluida, profissionalmente, dinheiro entrando, e aí a gente não tá se relacionando com papai e mamãe, sentimentalmente, o que que é isso? Eu não tenho tempo para namorar, eu não tenho tempo, né? E eu falo agora que de um lugar é de uma mulher solteira, né? Então, assim, quantas vezes, né, acaba vindo algumas mulheres para mim, né, de, eu queria, né, voltar a me relacionar, eu gostaria de voltar, mas tá, você tá fazendo o quê? Você sai, não, eu não tô, tá, mas nem tá, né, não, é porque eu não tenho tempo, eu tô estudando demais, tô trabalhando. Então, assim não vai funcionar, né? Não dá certo. A vida acontece em movimento em todas as coisas juntas e misturadas, né? Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente não está bem realmente numa outra área da vida, acaba impactando as demais, né? Então, não adianta você aí ter um pilar, né? Que a gente chama pilar, esfera, um pilar muito alto e não vai, a conta não vai fechar, né? Então, isso é muito importante, né? Então, para empreender saudavelmente, Lu, sim, a gente precisa estar com a nossa saúde física e emocional em dia, a gente precisa estar com os nossos relacionamentos fluidos, né? Então, nós, assim, né, temos uma linha de trabalho muito parecida, a gente está sempre nos avaliando em primeiro lugar, né? Mas também convidando os nossos clientes, as pessoas, né, que estão com a gente, seja numa mentoria individual, seja numa análise, né, a avaliar os três aspectos da vida, né? Para a gente justamente dar enfoque em algum momento para algum deles, né? Então, assim, se você tá aí com uma vida sentimental, tudo ok, mas as tuas finanças, né? O casamento tá tudo certinho e tal, mas assim, a gente tá passando os perrengues, a gente tá aí ó, com umas dívidas, Serasa, CEPROC, o CPF tá. Fia, isso vai interferir lá na cama daqui a pouco, não vai, Lu? Como é que Total. não vai interferir lá na cama daqui a pouco esse negócio aí de que, porque daí, né, importante é o amor, não é bem assim, não. A conta não Não. fecha, né? Sem contar, né, tem um dos bloqueios, Mag, que eu trabalho no movimento aqui,
que é a dependência financeira. A dependência financeira é um dos bloqueios do desejo. E o desejo é o primeiro degrau da escada da realização. Eu gosto de pensar, né? Eu outro dia fiz uma analogia, que a gente tem 5 etapas da resposta sexual humana, né? E paralelo a isso, olha que curioso, trouxe até isso aqui para você. Eu trouxe os 5 pilares, né, do empreendedorismo, como a gente aprende, e a escada da realização, ela tem 5 degraus, são os mesmos. Porque se a gente não deseja subir o primeiro degrau, que é da excitação, de experimentar, de fazer, né, de curtir o nosso platô, de ter um orgasmo na vida, ter repouso, né, que é os 5 ciclos, o desejo ele já é bloqueado pela falta de dinheiro. Muitas vezes a mulher, né, você trabalha com empreendedorismo ou com relacionamento. Quando eu pego alguém que ela tá parada nas 2 pernas, eu falo primeiro dinheiro, depois o relacionamento. Porque senão não anda. Perfeito, perfeito, Não anda. perfeito, Porque a perfeito. falta de dinheiro, a mulher, ela é muito imaginativa, a mulher é muito criativa. Então, a mulher, quando tá lá, desfrutando mesmo do prazer da carne, do corpo, dessa troca de energia com o seu par, ela tá com a cabeça, se ela não tiver ali, ela nem goza. Nem da vida, nem na cama, nem em Perfeito, lugar nenhum. Ela não perfeito. consegue nem se permitir ter prazer no toque, Uhum, nada. uhum, uhum, Então ela precisa estar com as finanças em dia. Só que uma coisa importante que você falou, a pessoa pode estar turbinando no dinheiro e tá indo bem, não sei o quê. Se uma perna está caminhando e a outra não, ela derrapa e ela perde dinheiro numa negociação, um carro quebra, várias evidências começam a acontecer para aquele dinheiro ser gasto, porque uhum, ela não está usufruindo do dinheiro para os prazeres, não só da vida dela, mas da empresa, do crescimento, da vida. O dinheiro tem que servir a vida. Se ela uhum, não está usando o dinheiro para servir a vida dela, ela usa e é como o campo toma de volta. Então vai uhum, usar no lugar X, vai consertar o carro Y, vai. Eu já quebrei negócio com isso, porque eu não queria me uhum, relacionar. Então é extremamente uhum, importante a gente dar as passadas. Se a gente imagina um degrau, né, uma escada, você sobe primeiro com uma perna para depois subir a outra, não tem como. Então isso é extremamente importante, para inclusive desejar uma vida melhor, sim. desenvolver, né, esse desejo, esse tesão pela vida, pelo negócio. Faz sentido aí para você? Muito sentido. E para quem está aqui, tanto ao vivo e quem depois vai assistir a essa gravação, né? Isso que a Lu fala da perna, né? No nosso trabalho, a gente faz uma analogia, né, da vida na Terra com um caminhar do que a gente chama de caminhar do adulto saudável, de um adulto que flui para o mais, que flui para a vida. Aonde a perna direita significa direita, dinheiro, profissão, aonde você troca as tuas habilidades, o teu servir, né? Em troca de dinheiro, né? Então a gente não tá mais no escambo, né? Antes a gente fazia troca de serviço, hoje a gente troca dinheiro, né? Então, quando uma pessoa está com a perna direita, dinheiro, manifestando aqui na Terra os seus dons, as suas habilidades em troca, né, de dinheiro e manifestando a vida, né, servindo ao outro, né, porque eu não sei se vocês sabem fazer pão, eu não sei. Quando eu quero comprar pão, eu compro da padaria aqui da frente, porque lá ele tem o dom de fazer pão, que eu não tenho, então eu troco, né, dou dinheiro e ele me dá o pão porque é o que ele faz bem feito, né, então quando a gente tem este tesão de vida, quando a gente tem essa fluidez, a gente caminha com a perna direita. E a perna esquerda, né, que daí o lado esquerdo, o lado do coração, mamãe, sentimentos, né, é essa nossa parte relacional. Então, quando a pessoa está em bons relacionamentos, quando a pessoa honra papai e mamãe, está em paz com o seu passado, né, tem bons relacionamentos dentro dos seus ciclos íntimos, dentro da sua família, está num bom relacionamento sentimental e conjugal, não abusivo, né, onde a pessoa sinta cumplicidade, sinta
representa parceria, visão de futuro igual, a gente entende que a pessoa está caminhando para a vida. Então, está caminhando, a pessoa tem dinheiro, né? E tem um bom relacionamento. Então, ela caminha para a vida. Quando uma dessas duas pernas não está fortalecida, não tem musculatura, o que que acontece? O corpo adoece, a mente, né? Então, desequilibra, é como se fosse uma perna capenga, né? Então, é nesse sentido que a Lu tá trazendo aqui esse conceito de perna direita e perna esquerda, né? E a gente precisa ter isso bastante claro, né? Porque é o que a gente está falando, né? A vida é essa matemática. Se a gente não está buscando esse equilíbrio dessas três esferas, né? Desses três pilares de relacionamento, profissão e saúde, daqui a pouco alguma coisa pode acontecer. E aconteceu comigo no passado, né? Quando eu tive obesidade, quando eu tive depressão, ansiedade, justamente eu estava fora da ordem, né? No meu primeiro casamento, com relação ao meu papai e minha mamãe, então a minha vida estava totalmente bagunçada e isso interferia até a parte de eu estar buscando comer e ficar, né, mais cheinha, era uma forma inconsciente de eu buscar atenção, de eu buscar socorro, né? Então, por isso que é o convite aqui, né, de que a gente realmente observe isso, né? Como que nós estamos nesses aspectos da vida, né? Porque como a Lu tá trazendo, isso tudo acaba interferindo o outro, né? E a relação, né, Lu, sexual, a relação financeira, elas estão intimamente ligadas, né? As duas levam para a vida, né? Uma relação sexual entre um homem e uma mulher tem o mesmo poder do Criador, né? Então o Criador, ele cria, né? Deus, né? Ele cria as coisas. Um homem e uma mulher, quando se unem, eles têm poder de criar uma nova vida, se equipara ao poder de criação de Deus, né? Ou seja, isso é fluidez de vida. O dinheiro é a mesma coisa, né? A partir do momento que a gente tem dinheiro, olha só, nosso sinal aqui de internet tá, ó, super joia. A gente tem mais vida, a gente tem mais acesso à vida quando a gente tem uma vida financeira fluida, né, Lu? Total. Ó, escrevi aqui para você uma coisa. Você já sabe que eu adoro fazer uns slides aqui nas minhas lives, né? Eu adoro esse teu lado professora. Ó, quem tá chegando aqui, fica esperto, que eu adoro os slides aqui. Eu tinha colocado uma coisa, né, que ontem, quando eu tava pensando, né, a gente conversou sobre a nossa live, a nossa saúde, né, como ficou, né, nesses dias. Eu falei, gente, o que é isso? Hoje, né, gente, só para contar aqui um pouquinho para vocês, eu acordei toda entupida, assim, parecia que eu tava toda, fiquei meio nariz escorrendo, não sei o quê. Aí eu até pensei por um momento, né, vou cancelar a live, né? Aí veio imediatamente uma coisa aqui na minha cabeça que falou, se você estivesse trabalhando na CLT, você ia deixar de ir pro trabalho, bater o cartão lá às 7h30 da manhã? Não, você ia tomar um remédio e ia para lá. Então, você vai tomar um remédio e vai para a live. Que é um movimento. Quem que estava, né, querendo fugir daqui? Talvez a minha criança, né? Com medo de expor um assunto tão delicado e que é de extrema importância para nós. Justamente porque a gente precisa aprender a se posicionar como filha única amada de Deus. Adãos e Evas, tem Adãos e Evas aqui, né? Que foram os pais da humanidade. A gente tem hoje o poder, sim, de construir o Éden que a gente deseja. E a gente tem caminhos para isso, né? A gente tem toda a habilidade que a gente precisa para isso. Então eu falei, não, não vou me render, não, né? Eu vou lá, vou tocar o barco. Olha que eu trouxe aqui para você, viu, slide? Me vendo nessas situações. É isso mesmo, Dani. É isso mesmo. Ó, eu contei para vocês, né, que tem 5 etapas da resposta sexual humana. Deixa eu marcar aqui que esse aqui é os 5 etapas. Vou mostrar o slide para vocês. Aqui foi o que a gente aprendeu na segunda coluna, digamos que é coluna, tá, gente? Porque eu escrevi aqui, né? Os produtos, os pilares do seu empreendimento. E aqui é o objetivo. Que se a gente não tiver um objetivo nessa vida, não faz sentido. Olha que muito louco, né, que eu fiz. Aqui, ó, tudo bem que vocês vão ver aí, né? Depois talvez eu tire uma foto, coloco lá no meu stories e você vê, ou compartilhe com a Mai. Aqui são as 5 etapas da resposta sexual humana. O desejo, a excitação, o platô, o orgasmo e o repouso. Eu coloquei aqui os pilares do empreendedorismo.
o produto. Então, a gente precisa desejar ter um produto que contribui com a vida do outro, senão não vai fazer sentido. A excitação é quando você se posiciona para colocar esse produto no mundo, e o posicionamento sem uma comunicação não funciona. O platô é quando a gente está na venda, se responsabilizando pelo sucesso, pela chegada no orgasmo. O orgasmo é quando a gente está vivendo a experiência do cliente, se relacionando com ele, buscando como que eu posso melhorar meu produto, como eu posso melhorar meu exercício no meu relacionamento, a prática da perseverança, da confiança, da entrega. E o repouso, que é a quinta parte da resposta sexual humana, é você estar na postura do adulto, ficando com o que é dentro do ciclo. Agora eu aprendi tudo, como que eu preciso fazer para melhorar? Eu volto onde? Melhorando o meu produto. Percebe aqui que eu fiz, Mari? Uhum, Faz uhum, sentido. perfeito. Muito sentido. Relacionamento, empreendedorismo junto, não tem como, você não dá pra ruim. É, exatamente. Lu, eu gosto muito de dar os meus exemplos. Eu acredito muito que a verdade conecta, né? Você está trazendo agora a questão da postura adulta, né? Dessa questão da postura adulta dentro da relação sexual, dentro do nosso empreender. A Lu trouxe um insight incrível disso, né? Que ela tomou o remedinho dela, veio aqui para a live, eu também, né? Tive que tô ainda, né? Tomando, tô indo agora fazer um exame porque eu andei pegando uma friagem essa semana aqui no sul, tá muito frio, né? E acabei indo correr na chuva e aí me atropelei e tô com uma friagem aí. Então, o que que acontece? A gente precisa aquietar a nossa, né, acolher a nossa criança interior, né, porque muitas vezes ela, né, que vem para o jogo da nossa vida, certo? Então nós, adultos, precisamos ser autorresponsáveis com a nossa criança interior, certo? E a gente precisa agir na postura adulta, né? Então, frente aos nossos negócios, frente aos nossos relacionamentos, né? Outro dia eu estava assistindo, essa semana, ontem, né? Ontem você fez uma outra live, né? Onde você fala que você está no seu casamento há um ano, né? E que realmente tem os perrengues, picos e vales, né? Eu estou numa fase de paquera, né? E aí o que que acontece? Tem a postura também adulta que a gente precisa, porque a criança interior muitas vezes, nossa, e a gente chama isso dentro do empreendedorismo sistêmico de criança birrenta, ela quer do jeito dela, tem que ser no meu horário, tem que ser. E não é assim, né? Então, assim, depois que você já fez todas essas 5 etapas aí que a Lu tá fazendo muito excelente, Lu, bota isso depois lá nos teus stories, que eu acho que vai ajudar aqui a audiência a ter mais percepções, a trazer aí alguns outros insights, né? Então, é isso, assim, né? É a gente saber em cada etapa que a gente está e qual que é a nossa responsabilidade nessa etapa, né? E ficar com o que é, né? Adulto, né? Uma pessoa na postura adulta, ela fica com o que é. Então, hoje aqui, né? Eu e Lu estamos, vamos dizer assim, basicamente no início do nosso empreender de mentoras, né? Não somos como a nossa mentora, somos mentoradas pela Lê Camilo, que é a fundadora do Instituto Alessandra Camilo, né? Então, o que que acontece? A Lê tem muitos anos de caminhada, né? Nós ainda somos aprendizes nessa jornada. E tá tudo bem a gente estar neste lugar. Um dia seremos experts, sim, seremos, mas neste momento o que a gente tem é isso, né? Então, no início de um empreender, ele requer muitas coisas da gente, né, Lu? Inclusive, o empreender, até como se a gente fosse olhar o nosso empreender, precisamos olhar o nosso empreender como um filho, como a criação de um filho, como a criação, né, de alguém que depende de você, né? Então, no nosso caso, meu e da Lu, né, é um filhinho pequenininho ainda, né? Requer amamentação, requer uma atenção, requer madrugadas muitas vezes, não é? Esses dias, outro dia, a Lu, dentro de um grupo que a gente participa, a Lu falou que acordou de madrugada com a cabeça assim, por conta de um produto que ela tava lá remodelando e tal. O que que é isso? É esse filhinho, bebezinho, chamando mamãe,
mamãe, dá atenção aqui, né? E aí o que que acontece? Quando a gente não está nessa postura, a gente deixa, né, a coisa de lado, a gente não se autorresponsabiliza, né? Então, entender essa postura em todos os aspectos, né, da vida, seja na vida sexual, na vida relacional, seja no nosso empreender, isso muda o nosso jogo, não é mesmo, Lu? Sim, total, total. E você falando, né, me veio muito aquela questão do quanto a nossa criança birrenta, muitas vezes, né, como você falou, quer fazer do jeito dela, e quanto a gente, muitas vezes, deixa ela no comando da vida, querendo controlar tudo e todos. Isso torna muito cansativo, e torna a vida pesada, sabe? Tanto que eu não sei se você conhece os círculos do controle, já ouviu falar? Bom, eu sou a doida, né, gente? A gente tem 3 tipos de problema, em média, assim, geral, tá? Eles se dividem em 3 classes, na realidade. Todos os problemas vão se dividir em 3 classes. Aqueles que a gente tem controle direto, o controle indireto, e aqueles que a gente não tem controle. Então, tem gente que briga com a chuva. Outro dia você compartilhou, né? Tô aprendendo a lidar com o frio, é o que é. Não tem como brigar, tá fora do controle. Só que muitas vezes a gente fica brigando com aquilo que está no controle indireto ou no que não está no controle e não cuida daquilo que está verdadeiramente no seu controle. Se você dá o melhor que você pode com aquilo que você tem, naquilo que você tem controle, a sua vida muda muito. Entende? Então, eu trouxe até o círculo aqui para vocês verem, que isso que eu já uso há muito tempo na minha vida, melhorou muito a minha dinâmica com relação à vida, às pessoas, né? Um exemplo disso, minha filha tem 21 anos, né? E eu era aquela mãe salvadora. Eu podia trabalhar o quanto fosse. Se fosse uma demanda das minhas filhas, mesmo mais velhas, já são tudo criadas. Eu abria mão de tudo por conta delas. E anteontem eu recebi um chamado dela, que ela ia ter que mudar, meio urgente lá da kitnet que ela tava, não sei o quê. E eu preciso de você, ela escreveu. Aí... ela pegou e falou assim, eu respondi para ela nessa postura, deixa eu ver o que eu posso fazer com o melhor que eu tenho. Então eu perguntei como eu posso te ajudar. Qual é a parte que me cabe dessa ajuda? O que você precisa de mim? Eu não fui lá, ai, como você tá? Por que aconteceu? Antes eu era assim, ia querer pegar ela no colo. E agora não. Então eu me mantive no meu círculo do controle, né? Ô Isa, conta aqui pra gente, o que são esses assuntos aí? Pode perguntar. Então, olha só que curioso, quando a gente assume isso, né? O controle direto é aqueles que você tem controle. Só você tem a solução desse tipo de problema. O controle indireto é quando você tem uma parte da solução e o outro tem aqui, ó, a parte dele. E o sem controle tá solto aqui nesse círculo, tá? Se você foca onde você tem controle na parte que te cabe do controle indireto, você expande esse círculo, ó. Faz sentido aí, Mari? Faz, e só fazendo uma relação com isso que tu tá falando, com o que a Isa colocou aqui no chat, é exatamente isso, né? Ela até colocou agora, que ela vê assim os círculos, né? Então, esse que a gente tem o controle são os meus assuntos. Os assuntos dos outros, né, que a gente até tem uma interferência, são os assuntos dos outros. E o assunto que nem nós e nem os outros, uma pandemia, é os assuntos de Deus. É isso, né, Isa? Eu acredito que seja esse o conceito que a Isa está sabiamente trouxe aqui para nós, né? E é isso, assim, ó, a partir do momento também, né, fazendo já uma fusão com isso, assim, né? A partir do momento que a gente está tentando controlar, né, ou tentando resolver os assuntos de Deus, né, que não são os nossos assuntos, são os incontroláveis, os assuntos dos outros, quem é que está cuidando dos meus assuntos? Porque assim, né, Lu, é fantástico, Isa, gratidão pela tua contribuição. Eu já tinha ouvido esse conceito e acho que fechou total aqui com o que a Lu tá trazendo. Então, assim, ó, a partir do momento, né, Lu, que a gente fica, né, usando o nosso tempo e a nossa energia nessas outras duas esferas que não nos cabe, como é que a gente vai ter tempo de cuidar da gente, de olhar para a gente, como é que a gente vai... Vamos falar aqui que estamos entre adultos aqui, né?
Como é que a gente vai ter uma preparação para chegar lá naquela etapa que você colocou ali do desejo sexual? Gente, não Aham, tem como, a tem. gente não é robô, a gente é um ser humano, entende? Então, assim, ó, se a gente fica se ocupando dos assuntos de Deus e se a gente fica se ocupando dos assuntos dos outros, nós estamos perdendo o nosso tempo, a nossa energia de estar olhando para nós, para os nossos assuntos, para aquilo que é da nossa responsabilidade e do nosso controle, né? Então, isso é um alerta e a Lu aprofunda muito mais, né, dentro da linha de trabalho dela, dentro da parte dos relacionamentos, né? Mas eu também, né, como a gente tem essa visão, né, por isso que estamos aqui juntas, né? Ela da área de relacionamentos, eu da área de empreendedorismo, porque a gente entende que isso está muito conectado. Então, a primeira coisa, Lu, que eu começo, né, quando a pessoa começa a interagir comigo na mentoria, e eu tenho uma sessão que eu chamo sessão de clareza de vida, né, onde eu faço um convite para nós juntas fazermos um diagnóstico, né, então é 40, 50 minutos ali que a gente vai olhar para a situação, né, da pessoa. Isso, inclusive, é um serviço gratuito que eu faço, né, e acredito que a Lu também, que é para ter acesso aos nossos produtos, né. E aí, o que acontece? Ali a gente já começa a avaliar. Como é que tá de 0 a 10 a tua saúde? Como assim, minha saúde? Ah, eu tô tudo bem e tal. Não, mas e a tua ansiedade? Ai, ansiedade? E a tua insônia? E a tua vida sexual? Ai, vida sexual? Sim, a tua vida sexual, como é que tá? Ai, mas eu sou solteira. Tá, mas solteira também pode ter vida sexual. Sim, existem N possibilidades e acredito que a Lu vai outra hora abrir esse campo aqui para falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, né? Então isso é muito importante, gente, a gente cuidar dos nossos hormônios, da nossa saúde, da nossa vida sexual, sim, também. Porque isso, gente, foi deixado por Deus para nós, entende? Isso é algo que faz parte da nossa humanidade aqui na Terra. No outro plano, que eu ainda não conheço, né? Não estive lá do outro lado, também não conheço ninguém que esteve do outro lado e voltou para contar como é que é. Lá a gente não sabe, mas aqui nessa Terra a gente está aqui, sim, para produzir, para caminhar, para trocar as nossas habilidades, os nossos talentos, servir a vida, servir ao próximo, servir ao universo com com o nosso dom, com a nossa habilidade. Isso eu dentro do meu trabalho eu ajudo, né, as pessoas a entenderem qual que é o teu empreender, qual que é o teu dom nato, qual que é a tua habilidade. Então nós estamos aqui para nós vivermos isso, vivermos, né, uma vida profissional ativa, uma vida hábil, né, uma vida de troca e também sim para nos relacionarmos com os nossos pais, com os nossos companheiros, para termos sim vida sexual ativa. Isso é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade humana, é dessa forma que também a gente procria, é dessa forma que a gente também tem acesso a mais vida, tem acesso a mais, né? E essa parte aqui, a Lu tem bastante propriedade para falar, né? Dessa conexão de uma vida saudável sexualmente, vamos pontuar isso aqui, tá? Saudável, certo? Porque como eu tô trazendo aqui, muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, mas eu sou solteira e não tenho vida sexual. Sim, você pode ter uma vida sexual solteira saudável. E nós não estamos falando aqui de pornografia. E depois, se você quer saber mais desse assunto, você segue a Lu, porque é ela que é especialista aqui nesse assunto. Eu tô só dando aqui a minha percepção da minha vida e do que eu tenho aprendido e do que eu tenho experimentado no meu trabalho, na minha vida e no meu empreender, né? Então, é importante, sim, a gente estar olhando para todos esses aspectos da vida, né? E uma esfera está intimamente interconectada na outra e depende da outra, certo? Para que a gente possa fluir cada vez para o mais. Não é assim, Lu? Total, total, total. E uma coisa que é importante falar aqui, né? Talvez desmistificar um pouco isso, né? Sexualidade não tem nada a ver com genitalidade, tá? Sexualidade é aquela energia que começa quando a criança começa a engatinhar atrás do brinquedo que ela quer, atrás do desejo que ela quer de alcançar aquele objeto. Ela se arrasta no chão para alcançar aquele brinquedo. A sexualidade em si, ela começa efetivamente na primeira descarga hormonal que a gente recebe lá pelos 5, 6 anos. Mas e muitas vezes a gente não vive, né, esse desejo, esse tesão pela vida, justamente porque a gente teve um movimento de castração muito grande, né? Então, a sexualidade ativa é o desejo pela vida. Se eu não me engano, foi a Ju, a Isa, que colocou aqui, né? Desejo daquilo que eu quero para a minha vida. Se você fica gastando toda essa energia, né, de vida
para suprir a necessidade do outro, isso gasta, drena a sua energia de vida, você não tem tesão na cama, no trabalho, com dinheiro, não tem, né? Então, é extremamente importante a gente cortar, seccionar o vínculo infantil com a família de origem, com as carências infantis, assumindo, né, a responsabilidade sobre cuidar da sua criança, assumindo o controle assumindo a sua responsabilidade sobre aquilo que você tem controle, para você poder viver a vida incrível que você quer ali na frente. Adão e Eva foram os pais, né, da humanidade, como eu falei, e a Eva, a mulher, normalmente traz uma culpa muito grande pela expulsão do paraíso, né? Só que não é assim, não precisa ser, né? Tanto que na condenação, Deus manteve os dois juntos. Para quê? Para que houvesse, né, uma esperança que ficou lá no coração de Eva. Ainda há uma esperança. Eu vou ter filhos, eu vou ter uma herança, uma geração. Então, é essa geração, né, de mulheres, Adãos e Evas novas que a gente precisa olhar, honrar tudo que veio antes e assumir essa postura de poder construir o Éden que a gente quer viver aqui, desfrutar das diversidades da vida. Você pode sim, tá? É incrível quando a gente assume essa postura. Estamos caminhando aqui para o fim. Conta aqui pra gente se fez sentido aqui, vocês estarem aqui. Quem está chegando agora, assiste, vale a pena a gravação. Fez sentido para você aí, Mag? Muito sentido, muito sentido. E é muito interessante isso que tu traz em relação dessa culpa que a gente traz lá de trás, né, em relação a Eva, né, em relação a essa questão da culpa, né, essa questão, e a gente precisa estar muito atento, porque existe uma linha tênue, né, Lu, entre a culpa e a autorresponsabilidade. Né? A culpa, ela é uma coisa infantil, ela é um comportamento da nossa criança que mora dentro, né? E quando eu e Lu falamos de criança, né, e dessa postura adulta, nós temos esses dois aspectos dentro da nossa mente, né? Então, existe uma criança interior mielinizada, né, gravada dentro do nosso inconsciente, mas existe também, né, um adulto, né, que mora também dentro da nossa mente, né, e o adulto ele se autorresponsabiliza, né, mas a criança ela fica nesse sentimento secundário de culpa, né, Lu? Então isso não vai te levar para o jogo da vida, né? Então quando a gente trata quando a gente trata desse aspecto da autorresponsabilidade, seja na vida profissional, seja na vida relacional, é disso que eu falei agora há pouquinho, né? Uma cliente minha queria se relacionar, mas ela não tinha tempo para ir para uma festa, ela não tinha tempo, tá, mas vai querer namorar como? De dentro de casa, fia? Dá certo não. Tudo bem que tem aí os aplicativos de relacionamento, mas chega uma hora que você vai ter que ir pra rua. Entendeu? Então, assim, ó, então vamos lá. Qual que seria o nosso desejo adulto? O desejo adulto quer se relacionar. Qual que é o desejo infantil? O infantil quer que caia dentro de casa um crush, um gato, uma pessoa. Não é assim, né? Não funciona assim, né? E a mesma coisa no empreender, né? Então, o desejo adulto eu quero fazer dinheiro. O desejo infantil mas eu não quero fazer live, eu não quero me responsabilizar, eu não quero responder os direct, eu não quero estudar. Fio, não dá certo isso aí não, entendeu? Você quer empreender? Venha pro empreender, venha para esse jogo, a gente tá aqui, é desafiador? Todos os dias é desafiador. Hoje eu e Lu estamos num desafio, não estamos 100% com a nossa saúde física, mas estamos aqui, assumindo esse compromisso, né? E a postura da autorresponsabilidade, bom dia, Cleide, seja bem-vinda. Já estamos caminhando pro final, mas volta aqui depois que, esse assunto pegou fogo aqui, viu? Então, o que acontece, né? A gente tem, e no empreender, essa questão da autorresponsabilidade, ela pega muito mais, né, Lu? Porque aqui a gente não tem chefe. Aqui nós somos chefes de nós mesmos, entendeu? Então, poderíamos eu e Lu entrar num consenso e dizer, tu não tá 100%, eu também não tô e tal. Então, vamos cancelar essa live? Afinal, quem é que vai aqui pegar no pé? Não tem aqui alguém acima.
Isso num aspecto, gente, vamos lá. Isso num aspecto superficial, tá? Mas a gente entende que quem empreende é seletista de Deus. Certo? Então, Exato. assim, ó, o teu Aham. compromisso não passa mais ser só terreno, entende? Não. Vocês têm noção da seriedade disso, assim, ó? Então, assim, ó, vamos lá, hoje nós duas tomamos nosso remedinho, estamos aqui, abrimos a câmera. Tanto para você que tá aqui, essa mensagem pode estar te tocando agora, quanto de você que vai assistir essa gravação. Ou seja, eu e Lu termos dito sim para essa live, pode ter plantado uma sementinha na sua vida aí que vai mudar seu dia, sua semana, seu mês, entende? Então, olha como isso é grande, entende? Então, não é mais sobre eu, sobre ela, é sobre um todo, é sobre um algo maior, entende? Então, assim, ó, a autorresponsabilidade dentro do empreendedorismo é algo assim que você tem que vestir essa camiseta, essa roupa todos os dias, né? É gostoso, nos dá liberdade emocional, liberdade geográfica, liberdade financeira, porque aqui a gente também faz, né, o nosso salário, então a gente não tem mais aquela linearidade, né, como era no CLT, mas aqui também tem picos e vales, tem mês que fatura assim, tem mês que fatura assado, e vai, e é assim mesmo que é. Só que não é mais sobre isso, não é mais sobre dinheiro, é sobre abrir a câmera aqui, entende? E querer servir, e querer plantar uma sementinha para te trazer um pouquinho mais da inconsciência para a autoconsciência. Por quê? Basicamente, 95% das nossas ações, das nossas atitudes, elas estão inconscientes, ou seja, a gente está basicamente o tempo todo vivendo no piloto automático, né? Então, o desafio da vida é justamente esse, é trazer o que está inconsciente, aquilo que está a cega na nossa mente para visão, porque a partir do momento que você vê, você não consegue mais desenxergar, desver, e aí a partir desse momento você consegue tomar uma atitude, né? Eu falei lá atrás que eu aos 29 anos de idade decidi emagrecer, né? Então foi onde eu emagreci 30 quilos, Lu também passou por esse processo. Então quando a gente viu, uau, estou assim, meu Deus, o que que vai ser da minha vida? Como é que vai ser meu, sabe, minha saúde? A partir do momento que a gente dá aquele susto, a gente se olha, uau, aí a gente passa a tomar uma nova atitude, se assim a gente quiser. Ou a gente pode ficar no que a gente chama de ignorância, né, Lu? Que é ficar na escuridão. Nosso trabalho aqui, o nosso servir é justamente te dar um toque-toque aí, te despertar para que você tome a sua vida nas suas próprias mãos, né, Lu? Acender uma chama, né? A sua centelha divina, ela habita dentro de você. Então, basta você alimentar, né, os seus sonhos, basta você assumir o controle sobre a sua vida. Autoresponsabilidade não vem só de encontro com o empreendedorismo, né? Vem de encontro com os prazeres, com a sua sexualidade, com aquilo que você deseja viver, né? E a partir, né, de se conhecer, de saber quem você é, o que você merece, sentir esse merecimento como filha única amada de Deus, né? Você se sente digna de viver todos os prazeres que esse Éden pode te oferecer hoje. Não foi lá atrás, entende? Você não precisa mais viver sob a pena da condenação. Tantas mulheres, né, que eu atendo que finge orgasmo, finge estar gostoso, finge tá. E tantas mulheres ficam assim no relacionamento e no empreendedorismo. Faz de conta que faz, mas não faz. Então, isso não realiza, isso só drena a sua energia de vida. Então, a autorresponsabilidade vai entrar no contexto como um todo, né? Eu vou compartilhar lá com vocês eu vou fazer bonitinho no Canva, né, gente? Deixar um negócio bonito. Aí eu coloco lá nos meus stories essa analogia que eu fiz dos 5 estágios, né, da resposta sexual humana, com 5 pilares do empreendedorismo e com 5 objetivos voltados para esse movimento ser mais saudável possível, tá? Aí, Cleide, consulta lá depois no meu story, se a Meg quiser repostar, fica à vontade. E depois rever a live, que tem muitas respostas aqui, tá? Não tem fórmula pronta. Exatamente, não tem. E aí, fazendo um adendo nisso que tu tá dizendo, né? Não tem fórmula pronta, é todo dia.
todo dia é dia, né, Lu? Então, assim, ó, Aham. todo dia trazer essa consciência, todo dia se colocar nesse campo da autorresponsabilidade, isso é assim, e aí, enfim, o assunto aqui rende, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Dando primeiro de tudo um sim para você mesma, né? Então, é você ver aonde você está, né? Em que ponto da sua jornada você está, o que você pode melhorar com as ferramentas que você já tem, com os recursos internos que você já tem, porque muitas vezes a gente fica fantasiando que precisa de algo extremamente mirabolante e tal, e não é isso, né, Lu? É sobre você fazer bem feito com aquilo que você já tem, né? Então, é isso. E a gente fica aí o convite, né? Volta na live. Quem tá chegando agora é a Maria, querida, Maria Luzia, tudo bem? Quanto tempo? Maria é uma queridona, uma seguidora minha também, já passou por uma sessão de clareza, né? E é isso, né, Lu? Eu agradeço aí nossa, essa tua percepção e vou ficar aí curiosa e ansiosa por esse Canva, porque já mexeu aqui do lado de cá também, alguma coisa já Ai, reverberou aqui. A gente sempre traz isso, né, Lu? A live, ela também é uma autocura para nós que estamos aqui também dividindo, né? Porque total. muitas vezes a gente está também no passinho que você tá, talvez ali um meio passo à frente sua, É. né? Ou às vezes nem estamos no passo, mas a diferença é que já despertamos para a consciência, sabemos qual é o passo que vamos dar, né? Qual que é o degrau da escada que temos que subir, né? Então é sobre isso, assim. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho, né, do meu conhecimento, né? E é isso, gratidão às queridas que participaram aqui, aos queridos que vão assistir depois também a gravação, né? E vamos esperar lá teu stories, né? Tá, pode deixar, vou mandar lá. Então, ó, beijo grande, Magui. Obrigada pelo seu sim, pelo dom da sua vida, sendo aqui como Amém. fonte de contribuição para essas mulheres que querem empreender, que a gente possa transbordar esse amor de Deus que nasce no nosso coração, tá bom? Amém, Ó, querida. obrigada Deus para vocês que abençoe. estiveram aqui, tá? Amém. Lindeusas. Tchau.